Vamos procurar aprender por que a divisão de frações acontece daquele jeito que você já conhece. Vamos ver se você se lembra. Primeiro, para dividir uma fração por outra, que talvez você já tenha estudado, a ideia é tomar a primeira fração, por exemplo, 2/3, se eu tiver que dividi-la por 5/7. Como eu faço? Primeiro, eu mantenho a primeira fração, 2/3, e multiplico. A divisão vira uma multiplicação, entre aspas, pelo inverso da segunda, 7/5. Ó. Inverti, 5/7, 7/5. A partir de agora eu tenho uma multiplicação que é equivalente a outra divisão, então é só efetuar a multiplicação. Vamos ver. 2/3 vezes 7/5, multiplicação de frações. Numerador vezes numerador, 2 vezes 7, 14. E denominador vezes denominador, 3 vezes 5, 15. Ou seja, ao dividir estas duas frações, você encontra este resultado. Ok, a pergunta agora é, por que isso funciona desse jeito? Por que eu inverto a segunda fração e multiplico e o resultado dá certo? Vamos lembrar alguma coisa um pouco mais simples, lá de trás. Vou pegar uma divisão comum, 20 dividido por 5. Você sabe quanto dá 20 dividido por 5? 20 dividido por 5 dá 4. Ok, eu vou fazer o seguinte, veja se você percebe rapidamente, isso é muito tranquilo. Eu vou multiplicar os dois elementos da divisão, o dividendo e o divisor, pelo mesmo número. Vamos multiplicar os dois, por exemplo, por 3. Vamos multiplicar por 3. Multiplicar o 20 por 3, multiplicar o 5 por 3. 20 vezes 3 são 60. 5 vezes 3 são 15. E eu vou dividir os resultados. 60 dividido por 15, quanto dá? 60 dividido por 15 também dá 4. O que eu quero dizer com isso? Que multiplicando dividendo e divisor pelo mesmo número, não vale o zero, é claro, você chega numa divisão equivalente à anterior. Ou seja, o resultado não muda. Isso está claro para você? Ou seja, se eu multiplicar os dois elementos da divisão pelo mesmo número, o resultado da divisão é o mesmo. Vamos trazer isso um pouquinho para as frações. Eu vou pegar aqui o mesmo exemplo, 2/3 divididos por 5/7. Frações também são números racionais na forma de fração. Eu vou multiplicar os dois pelo mesmo número e eu sei que o resultado da divisão não pode mudar, não vai mudar. Veja só então, eu vou escolher multiplicar os dois números que eu tenho aqui, as duas frações, o 2/3 e o 5/7. Eu vou multiplicar os dois pelo mesmo número e a divisão vai continuar com o mesmo resultado. Eu vou tomar o 2/3 e vou multiplicar pelo mesmo número que eu vou multiplicar os 5/7. O resultado que for daqui tem que ser o mesmo resultado que daria aqui, certo? Pela mesma ideia que eu tenho aqui. Eu poderia multiplicar aqui e aqui pelo mesmo número, qualquer número. E eu vou escolher um número especial. Eu vou escolher o inverso da segunda fração, dos 5/7. Qual é o inverso dos 5/7? 7/5. Por que eu fiz essa escolha? Você verá já. Vamos efetuar essas contas. Nos primeiros parênteses, eu vou ter 2/3 vezes 7/5. Ok, mas no segundo par de parênteses, o que vai acontecer? Olha só, 5 vezes 7 e 7 vezes 5. 5 vezes 7, 35. 7 vezes 5, 35. Isso simplifica, isso é o inteiro. Ou voltando, lembra da técnica do cancelamento? Esse 5 e esse 5 eu posso dividir por 5. Fica 1, fica 1. O 7 e o 7 eu também divido por 7. Fica 1, fica 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1 dá simplesmente 1. O que eu quero dizer para você é, essa conta toda aqui, escrevendo novamente aqui, eu vou ter 2/3 vezes 7/5, tudo isso dividido por... Eu só fiz a conta desse segundo parênteses. Quanto deu essa conta? 1 inteiro, 1/1, 1 simplesmente. Mas se você olhar aqui, o que é uma coisa dividido por 1? Não é ela mesma? Então esta conta toda é a mesma coisa que simplesmente escrever 2/3 vezes 7/5. E onde eu chego com tudo isso? Dá uma olhada. Eu tinha esta conta aqui. Eu fiz essa ideia de multiplicar essa fração
e essa fração pelo mesmo número. E ao simplificar aqui, eu cheguei em 1 inteiro, que na divisão não muda nada. Mas esse 1 inteiro aqui só apareceu por quê? Porque eu multipliquei a segunda fração pelo inverso dela. Uma fração vezes o inverso dela sempre vai dar 1 inteiro, porque eu vou cancelar tudo aqui. Então, qual é a conclusão? Pegando esta conta, fazendo tudo isso, eu chego que é equivalente a esta conta aqui. E esta conta o que é? A primeira fração multiplicada pelo inverso da segunda. Esta conta é equivalente a esta. O resultado delas é o mesmo. Só que esta conta é muito mais fácil de eu fazer quando envolve fração. Finalizando aqui, 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Que era o resultado que eu já tinha aqui. Claro, isso é por que funciona assim. Você precisa fazer tudo isso toda vez que você vai dividir duas frações? Claro que não. A ideia é você usar a regra prática, mas sabendo que ela veio de alguma ideia matemática consistente.